Então eu dou boas-vindas aqui a todas e a todos nesse Quad Videocast, nosso primeiro episódio de 6 deste ano, que a gente vai entrevistar então a Inaye Takais Santos. Ela é atualmente consultora do Banco Mundial e do Instituto Arapiaú. Ela tem mestrado e graduação em economia, foi fellow da Fundação Alexander von Humboldt no Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade em Potsdam, aqui na Alemanha, e pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, contribuindo para diversos projetos relacionados à política e a clima. Inaye, muito obrigado por topar participar aqui dessa entrevista. Eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito bom. Oi, Flávio, um prazer estar aqui com você de novo. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente vai conversar, na verdade, hoje, para quem está assistindo a gente, sobre um parâmetro global e também regional do Brasil em relação à bioeconomia, biocombustíveis, mas a gente vai começar falando um pouco do panorama global, né? Pensar como é que a gente consegue pensar o nosso país e a nossa região também nas estratégias que ele tem para desenvolvimento de determinados tipos de, seja alternativas energéticas, seja novas maneiras de se pensar a preservação ambiental, colocar isso dentro de um escopo um pouco mais global. E eu lembro, né, que a gente estava conversando faz um tempo, inclusive na época que a gente teve a gravação do podcast, sobre iniciativas globais, né, de preservação ambiental, de redução de emissões de gases do efeito estufa. E aí eu estava pensando em dois eventos interessantes nos quais eu estive envolvido e você esteve envolvida, né? Em 2015 eu tive a oportunidade de participar em Paris de algumas preparações, alguns trabalhos preparatórios com especialistas que estavam fazendo parte da conferência que resultou no Acordo de Paris. E eu sei que você chegou a participar da COP24 em Katowice, na Polônia, em 2018. Em 2015, a gente tinha um humor muito grande, eu diria muito exaltado, em relação à perspectiva do que o Acordo de Paris significaria. E agora a gente está 5 anos depois, 6 anos depois desse acordo. E você teve justamente no meio aí, nas discussões de Katowice. Eu queria saber de você, como é que você faz esse apanhado daquela exaltação que a gente tinha em 2015 e como que a gente enxerga o mundo desde uma perspectiva de preservação ambiental, redução das emissões de gases do efeito estufa, desenvolvimento de energias renováveis, daquela época para hoje. Como que está o humor, como é que está o conjunto de iniciativas políticas, que apanhadão que você faz desse período que levou até 2020? Bom, não tem como a gente ignorar o fato de que houve a eleição do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro no Brasil nesse período, né? Então, isso marcou bastante as negociações e a perspectiva que a gente tinha para a implementação daqueles compromissos que foram colocados por meio das NDCs. Logo de cara já ficou claro que aqueles compromissos em si, eles já não seriam suficientes se fossem implementados, né, para nos colocar numa trajetória segura, para conter o aquecimento global, para a gente não ter os efeitos catastróficos, né, que as projeções que os estudos climáticos apontam. Então, já era preocupante em 2015 e passou a ser ainda mais preocupante com a eleição do Trump e do Bolsonaro, porque a gente sabia que o comprometimento com a agenda climática seria ainda menor com esses governos, né? E, assim, eu acho que agora, com a eleição do Biden, muda um pouco a perspectiva, né? A comunidade climática, de certa forma, ficou um pouco menos desesperançosa com isso, porque existe de fato agora alguma chance de reversão, principalmente pensando em 3 grandes players, os Estados Unidos, a União Europeia como grande líder, né, da agenda climática, e a China assumindo alguns compromissos mais ambiciosos para atingir o pico de emissões, para neutralizar emissões da sua economia. Então, eu
Eu entendo que a gente tem que olhar agora como vai ser essa mudança da atuação dos Estados Unidos, né, na agenda climática, como os Estados Unidos vão se articular com com esses outros dois players, né, formando um G3 do clima. E é triste ver que o Brasil perde totalmente sua relevância nesse cenário, né, porque a gente deixou de ser um agenda setter, né, de definir a agenda de clima e passou simplesmente a observar. Domesticamente, a gente não sabe nem como vai ser implementada a NDC, né, não tem assim, sinais claros de como está sendo pensada a governança, a revisão das metas, os meios de implementação, e isso eu acho que gera muita preocupação. E você acha que essa posição na qual o Brasil se encontra agora, de não ser um agenda setter, como você colocou, ela é irreversível, apesar dos danos que ela sofreu, essa reputação brasileira de protetor do clima ou da proteção climática, ou seja, alguém que se engajava na proteção do meio ambiente nessas várias conferências, inclusive com a histórica de Rio 92, o quanto da reputação do Brasil está manchada na sua visão e se a gente ainda pode recuperar isso? Porque você falou da eleição, perdão, do Biden, e questões políticas do Biden à parte, quando a gente pensa em agenda de política externa do Brasil, em relação aos Estados Unidos e dos Estados Unidos em relação ao Brasil, de fato, o Biden, em comparação com o Trump, ele é mais amigável a esses tipos de iniciativas. O Brasil, porém, há alguns anos já tem tirado um pouco o corpo fora nesse protagonismo. Como que você enxerga, né, o papel do Brasil? É recuperável isso? Quão grande é esse estrago? Pois é, eu também me pergunto isso e eu acho que a gente tem que ter esperança, né? Não tá, nada está escrito em pedra e a gente tem outros atores não estatais, né? E também de governos subnacionais ainda ativos na agenda. Algum tempo atrás eu me lembro até que a gente chegou a estudar um pouco pelo viés da governança policêntrica, né, a agenda de clima, a agenda internacional de clima, e com a equipe da Cecília no IASS, e eu recupero um pouco esse conceito para lembrar exatamente disso, né, que a gente tem o setor privado, a gente tem as organizações da sociedade civil, a gente tem governos subnacionais, uma série de atores que continuam engajados, que continuam trabalhando, que cooperam com organizações em outros países. Então, isso traz uma perspectiva de cooperação internacional além das relações Estado-Estado, né? Então, nesse sentido, eu vejo com bons olhos movimentos da sociedade civil, do setor empresarial, que cada vez mais assumem compromissos, criam iniciativas. Por exemplo, a gente tem o Pacto Global, com o Science-Based Targets, as empresas cada vez mais assumindo o compromisso de medir suas emissões, de neutralizar suas emissões, de levar a sério o trabalho de descarbonizar as economias. Mas, claro, tem limites, né? Tudo que é iniciativa voluntária, a gente parabeniza, mas também tem que ver de forma crítica quais são os limites disso, né? A gente não pode abrir mão de uma ação estatal, né? Mas nesses tempos em que a gente tem um déficit de ação governamental, eu vejo que é uma forma muito positiva de continuar o trabalho de cooperação internacional. E como é bacana a gente perceber que essas iniciativas privadas ou num âmbito mais regionalizado podem ter bastante sucesso, mas é sempre o ideal quando você tem uma concertação nos vários níveis governamentais, mas também da sociedade civil. E você falando me lembra bastante das noções de paradiplomacia, que a gente trabalha muito também na área de relações internacionais, a liberdade que determinados entes da federação, de uma federação, por exemplo, como a nossa, têm de buscar essas alternativas. E no Brasil, para mim, sempre foi um pouco confuso, e não que eu seja especialista em paradiplomacia no Brasil, qual que é a liberdade desses atores, sejam estados ou sejam municípios, mas entes federados de uma maneira geral,
de poderem cooperar internacionalmente para mitigação ou para o encontro de soluções relacionadas a problemas ambientais, e o que na verdade fica difícil para eles fazerem por causa de uma estrutura rígida entre a federação e esses próprios entes federados, né? E a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas eu não sei se você vê essa solução, de repente, aliada a elementos da paradiplomacia, de que atores subnacionais podem ter uma certa liberdade para, se o país, o Estado como um todo não está buscando esses tipos de ações, eles podem fazer. Mas com limitados também eles não estão em poder buscar esses tipos de objetivos, e o quanto que isso também não pode resultar numa rixa, né, entre o Estado que hospeda esses entes federados, os municípios dos estados e os membros da sociedade civil. Então fica uma situação também muito confusa, como você falou, para aqueles que querem adotar essas ações. Qual o respaldo que eles vão ter e de onde que vai vir esse respaldo também, né? É uma pergunta que eu também não tenho uma resposta clara, assim, não sei te afirmar categoricamente qual é a liberdade que eles têm para atuar na área de clima, mas um tempo atrás eu até participei de um estudo que era para o Plano Nacional de Adaptação, né, que foi coordenado pelo Ministério de Meio Ambiente no Brasil. E lá a gente estudou as competências dos entes da federação para vários temas, porque adaptação é aquele tema transversal que lida tanto com defesa civil, com recursos hídricos, com agricultura, e para cada um desses temas você tem um agente, né, um órgão governamental responsável pela agenda, e as competências podem ser divididas entre estados, entre federação, entre municípios. Então, para cada tema específico, eu acho que existe um caminho para você trabalhar, né? Os prefeitos vão poder trabalhar na agenda de saneamento, enfim, os governadores também têm alguma liberdade para trabalhar no zoneamento, ordenamento territorial, isso não é competência exclusiva da União. Então, acho que caminhos existem e não é uma one size fits all, né? Assim, a agenda de clima ela é multifacetada, ela tem essas diversas frentes de trabalho, setores, né? A gente não pode tratar de uma forma homogênea, tem que considerar as especificidades de cada setor. Mas certamente, para algumas agendas vai ser muito mais limitado, né? Se você não tem uma concertação no nível federal. E, particularmente para planejamento energético, eu acho que esse é o caso, né? A gente vê aí várias questões que dependem realmente de uma coordenação em nível nacional. E como que você sentia a busca de soluções quando você, por exemplo, participou da COP24, pensando nas limitações de que grandes atores não podiam tomar a dianteira mais ou não queriam tomar essa dianteira? Basicamente, na retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, você teve a China, de maneira bastante esperta, meio que tomando as rédeas de vários elementos importantes para a condução, inclusive, das conversas, né, em Katowice ou em outras conferências que a gente teve subsequentes. Eu fico pensando em um nível dos negociadores ou dos acadêmicos que estavam lá, ou dos representantes de determinados países, como que se enxerga essa ideia de que, às vezes, os maiores poluidores ou os maiores promotores de destruição ambiental, seja direta ou indiretamente, não se comprometem a determinadas ações? Como contornar isso para, de fato, atingir um resultado satisfatório, pensando que todas as problemáticas ambientais que a gente enfrenta atualmente, elas são altamente interdependentes, né? Assim, eu fico pensando porque quando eu estava conversando com os especialistas lá em Paris, de novo, era uma situação de maior otimismo e não se aventava ainda que os grandes players iriam se retirar, né, que os Estados Unidos se retirariam, né? Quer dizer, tinha alguma suspeita de que talvez muitas coisas não fossem aceitas ou fossem difíceis de se implementar, mas a ideia era de que em algum tempo tudo aquilo seria adotado de maneira universalizada. Mais para frente veio esse realismo, né? Então, como é que fica
nesse âmbito de pessimismo, a busca por soluções. Eu não sei se você, pessoalmente, como alguém que trabalha há tanto tempo com isso, como é que você vê? Eu imagino que deva ser meio difícil e uma arte você manter esse humor, né? Pô, vamos lá. Pô, apesar de você ter grandes atores que não querem fazer parte disso, existe uma possibilidade da gente conseguir mesmo assim, né? Como é que se lida com esse entusiasmo ou falta de, para ainda assim se buscar soluções? Eu acho que é uma negociação constante, Flávio. A gente está vendo aí alguns movimentos relacionados a comércio internacional, por exemplo. Algumas questões estão sendo levantadas, a possibilidade de adoção de uma Carbon Border Adjustment, por exemplo, né, para você nivelar as regras de jogo entre países que importam e exportam determinados produtos que são intensivos em emissões. Cada vez mais o mundo econômico ele vem incorporando as questões de sustentabilidade, não é à toa que a gente viu essa onda de ESG, né, essas 3 letrinhas que invadiram as telas, os webinários, relatórios, enfim, esse ano acho que foi o ano do ESG, e a gente por muitos anos buscou fazer a integração da agenda de sustentabilidade na agenda econômica, né, em políticas públicas, a gente falava em mainstream, né, incluir a agenda de clima na agenda energética, da agricultura, né, que não fosse algo estanque, né, como historicamente foi tratada a questão ambiental, né, era uma discussão de especialistas. E cada vez mais a gente vê que isso ficou para trás. Agora as empresas já incorporaram isso, elas assumem como grandes objetivos, não é mais só o relatório de sustentabilidade que elas têm que apresentar no final do ano, elas têm que apresentar soluções, né, de produtos, de processos, o mercado consumidor delas exige isso cada vez mais. Então, eu vejo que agora a gente tem um momento muito propício para esses compromissos mais ambiciosos, que vem da pressão não só de governos, mas de mercados mesmo, investidores e consumidores mais conscientes e demandando ações mais ambiciosas. Se a gente volta agora especificamente a falar do nosso país e as ideias que foram desenvolvidas agora mais no âmbito energético para mitigar ou que colateralmente ajudaram a mitigar problemas relacionados, por exemplo, à emissão. Então, a gente conversou numa entrevista que a gente teve no podcast, inclusive, quem tiver interesse vai ver aqui no link abaixo a ótima entrevista que a gente teve no podcast aqui com a Inaê, pensar nos biocombustíveis. O que representa os biocombustíveis para o Brasil e no que isso se liga à ideia do Brasil de ser uma nação que promove alternativas a modais energéticos tradicionais. Ou seja, antes da gente começar a falar um pouco de combustíveis e da importância dos biocombustíveis e da bioeconomia aqui no contexto brasileiro, né? Qual que é a importância dos biocombustíveis, talvez, não somente economicamente, mas politicamente e simbolicamente, nesse raciocínio do Brasil como um promotor de questões ambientais? Você vê uma ligação entre isso? O Brasil, um grande promotor de biocombustíveis, produtor e promotor de biocombustíveis, e também um grande defensor de soluções para o meio ambiente? Com certeza, Flávio. Assim, historicamente, o Brasil é um líder, né, na agenda de biocombustíveis, teve o pró-álcool, né, já são décadas de experiência com a produção de etanol e um pouco mais recentemente com os veículos flex, né, que permitiram aí a utilização de etanol como substituto da gasolina, também não só misturado. E isso motivou, inclusive, uma agenda do próprio Itamaraty, né, a chamada diplomacia do etanol e cooperação sul-sul para promover o uso de biocombustíveis em países em desenvolvimento como uma alternativa
né, renovável, quando você compara, por exemplo, com energia solar e eólica, que talvez exijam investimentos maiores em equipamentos, em recursos tecnológicos, né? A gente está falando de algo muito básico, que é cultivar uma espécie, né? No nosso caso era cana-de-açúcar, mas se a gente falar bioenergia em geral, qualquer biomassa de alta produtividade pode ser convertida em combustíveis, né? Dependendo das condições. Você pode usar o óleo vegetal, você pode usar os açúcares. A gente teve a sorte, né, de ter essa cultura da cana, que é muito rica, tem uma produtividade altíssima, e agora, com a possibilidade de utilização do bagaço, esse potencial se amplia ainda mais com etanol de segunda geração. Então, foi uma agenda promovida internacionalmente também pelo Brasil. Você mencionou a COP da Polônia, né, em 2018. Então, eu me recordo que nesse evento a gente teve uma iniciativa do Brasil, que é a Biofuture Platform, né, coordenada pelo Itamaraty, e cuja secretaria executiva foi transferida para a Agência Internacional de Energia. Nesse ano, em 2018. E nesse evento, enfim, muitos ministros, né, de Estado estavam presentes. A Agência Internacional de Energia ressaltava o papel da bioenergia na transição energética global, né, e falava assim, olha, esse aqui é o gigante adormecido no mundo das energias renováveis, né? A gente está prestando pouca atenção ao papel da bioenergia, que vai ser fundamental nessa transição, na descarbonização. E, ao mesmo tempo, eu estava estudando assim, políticas de biocombustíveis na União Europeia e no Brasil, buscando, de certa forma, comparar sob a lente do nexo água, energia e terra, que eu mencionei também na conversa do podcast. E para mim foi muito curioso ver como esse nexo de recursos naturais, ele desempenhou um papel preponderante na União Europeia para deslocar o foco, né, de biocombustíveis para outras fontes e para cada vez mais elevar a régua da sustentabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque vieram muitas críticas, né? À medida que você vai expandindo a produção de biomassa, você traz também uma série de impactos relacionados ao uso da terra, não só direto, uso indireto da terra, né? Aquele uso que não seria... quando você planta a cana, vou ser mais objetiva, né? Quando você planta uma cultura, cana-de-açúcar, não importa se essa terra já foi desmatada no passado. Se você fala assim, não, mas eu estou ocupando uma área que já era agricultável. Mas tem outras atividades que estão se expandindo para fronteiras agrícolas, né? Então, é como se você estivesse indiretamente deslocando. Então, é isso que eles chamam do indirect land use change, né? A mudança indireta que você gera sobre o uso da terra. E isso foi fundamental para eles mudarem o foco, porque começou realmente a fazer parte da discussão o impacto que eles estavam gerando fora da União Europeia, porque eles estavam importando matéria-prima, né? Então, assim, é algo básico hoje que você falou, o mundo está cada vez mais interconectado, as cadeias de valor são globais, o que acontece na Amazônia afeta as pessoas que estão em São Paulo, afeta quem está em Londres, Berlim ou em Pequim. Então, cada vez mais forte assim, o papel do comércio internacional e a preocupação que as pessoas têm com o que acontece fora também das jurisdições em que elas vivem, né? Outro exemplo que eu trago do Nexo, né, era sobre recursos hídricos. Então, para você também aumentar a produtividade das culturas, em geral você precisa de mais irrigação, você vai aumentar a pressão sobre o uso de recursos hídricos. E tem estudos que mostram os fluxos interregionais no Brasil entre estados, né, utilizando matrizes de insumo-produto. Enfim, os pesquisadores conseguiram mapear esses fluxos
a importação de água via biocombustíveis, e eles viram que estavam sendo importados, por exemplo, para São Paulo, combustíveis produzidos em regiões onde tem alta escassez de água. Então, você vai gerando efeitos em cadeia, assim, embora não seja assim, não é do ponto A ao ponto B, por exemplo, o estado de São Paulo exporta para a Califórnia, mas para suprir o mercado doméstico em São Paulo, o mercado regional, você está importando da região centro-oeste, eventualmente da região nordeste, né? Então, isso é um exemplo que ilustra como estão conectadas as cadeias de valor. E eu não sei, já não me recordo mais qual era a pergunta, eu acabei me estendendo aqui no Nexo e Não, mas eu acho que você tocou bem no ponto nevrálgico. Até uma colega minha aqui no Instituto, ela trabalha com a questão das certificações, que você falando dessa etapa final, né, de onde você importa, quais os requerimentos, os pré-requisitos que você vai ter, como que isso pode ser triangulado, na verdade, para não ter um efeito realmente grande sobre o que de fato era a iniciativa primeira de preservação, né? Aí no Brasil eu sou baseado numa universidade que é no sul do Brasil, na fronteira sul do Brasil, e lá é uma região que é grande produtora de arroz, não somente o Rio Grande do Sul, como também o Uruguai. E houve muitas suspeitas, em especial em relação ao arroz uruguaio, faz um tempo, que parece que o Uruguai estava produzindo muito mais arroz do que ele podia produzir, que era capaz de produzir, né? E logo se levantou a suspeita de que havia uma triangulação aí, esse arroz chegava ao Uruguai e ele era reetiquetado como sendo produzido no Uruguai. E isso trouxe na rabeira uma série de questionamentos em relação também à certificação de origem, que você falando assim, parece para mim uma coisa não tão difícil de você burlar, se você quiser, né? E também é um outro problema, então, ao qual nós devemos nos ater em relação porque também se existe no nível do consumidor ou de alguns estados a certeza de que aquele produto, ou enfim, seja um insumo energético, ou seja qualquer tipo diferente de produto, que ele está vindo de uma região em que são respeitadas determinadas regras ou normas pré-acordadas, é difícil também você ter certeza disso. Quem faz essa verificação e quais que são os atores que estão de acordo em colaborar com essas etapas de verificação, né? Não, esse também é um tema sobre o qual eu pensei muito durante a pesquisa, né? Porque uma das alternativas que a União Europeia colocou na mesa foi justamente ter a certificação para os produtos que são importados. E daí vem justamente essas questões que você já apontou, assim, bom, mas isso também não garante a sustentabilidade, porque tem várias formas de contornar. E ainda assim, você pode ter mercados de nicho, né? Legal, você cria um mercado que está em compliance 100% com todas as salvaguardas socioambientais, e esse mercado serve para exportação unicamente. Domesticamente, você consome a carne que vem do desmatamento, ou a soja, né, que igualmente causa danos pelo uso de fertilizantes ao solo, ou que emprega de uma forma inadequada as pessoas no campo, enfim. Uma série de questões que não dá para a gente resolver com uma solução fácil, né? Assim, é um problema complexo, mas isso, a hora que você foi falando sobre essas questões da certificação, isso tudo vai continuar valendo, né? Agora eu estou acompanhando o evento de bioeconomia, o Global Bioeconomy Summit, a mesma conversa. Assim, a gente está querendo substituir materiais e combustíveis fósseis com biomassa. Tudo bem, com o uso de ciência, tecnologia e inovação. Mas qual é o volume de biomassa que a gente vai precisar para suprir toda a demanda desses materiais de construção, né, de veículos, nos transportes, enfim, a gente tem condição de realmente substituir todo esse volume de materiais? E aí vem uma discussão que eu, de certa forma, identifiquei depois, mais para o fim da minha pesquisa, que era o seguinte: a gente está o tempo todo tentando buscar soluções, né, para
os problemas que são colocados. Então, para a questão climática, vamos reduzir emissões, vamos substituir por biocombustíveis. Ah, mas os biocombustíveis também geram impactos negativos e, no limite, o impacto líquido pode até ser negativo, porque você vai gerar mais emissões com a conversão do uso do solo, e isso não vai ser benéfico. Mas tem que eletrificar o transporte, mas igualmente, para você ter baterias na escala necessária, toda a infraestrutura, a quantidade de metais, a quantidade de materiais, enfim, isso vai te levando, é um looping, né? É um ciclo de problema, de solução, problema, até que você fica pensando, qual que é a raiz do problema, assim, né? E eu cheguei a isso conversando com alguns colegas, inclusive aí na né, que eu notei isso, assim, é uma questão de jogo, mas mudar o lifestyle do jogo. Assim, no limite, a gente está falando que assim, a gente tem que mudar o nosso comportamento, a gente tem que deixar de usar transporte individual para usar mais transporte coletivo, né? A gente, assim, tem que deixar de comer tanta carne, assim, que é uma verdade inconveniente, né? A gente não quer ser assim tão invasivo, ter políticas que vão definir o que as pessoas vão comer ou não, mas no limite, assim, toda essa discussão nos leva a pensar isso, assim, num mundo com 7 bilhões de pessoas, a gente tem espaço para ter esse estilo de vida que a gente leva, assim, para que todas as pessoas usufruam da mesma forma. Então, eu acho que, assim, no fim mesmo, assim, é uma discussão bem profunda, assim, do quanto a gente também, como indivíduo, está disposto a mudar, não só as economias, não falar em incentivos, né, em precificação de carbono e tal, mas, assim, olhar internamente para o nosso comportamento como indivíduo. E quando a gente fala desse comportamento individual e Essa é como que... uma reflexão que eu trago até hoje. Mas está totalmente correto, porque eu fico pensando também que é quase uma discussão meio que... Sou exagerado isso, mas quase civilizacional, né? O que a gente é como civilização e quais tipos de confortos a gente não quer abdicar. Você falou da carne, é um ótimo exemplo. Quando você estava falando dessa questão da redução, eu vou comprar um carro elétrico, eu não vou levar eu vou levar minha sacola reutilizável para, né, o supermercado, tudo mais. Tá, que bom, claro, vamos fazer isso, por que não? Mas, pelo menos aqui num nível europeu, eu brinco isso muito com os amigos europeus que eu tenho, né? A gente tem algumas brigas de vez em quando. Claro, vamos fazer isso, com certeza. Por que não? Você tem que ser um babaca para poder fazer isso e não fazer. Mas, às vezes, eu fico pensando, quando que isso não é uma feel-good attitude, sabe? Então eu estou levando a minha sacolinha para o mercado e eu já fiz o suficiente, sabe? Mas, de fato, qual que é o impacto que isso tem? De novo, que bom que você está fazendo. Mas se a gente pensa que esse também é o máximo que a gente pode fazer, a gente está, talvez, se rendendo a uma narrativa muito simplista, né, de que são somente pequenas mudanças, pequenas diferenças nas atitudes que vão causar o impacto que a gente quer e precisa trazer para o mundo. Isso também é irreal, porque isso não é o suficiente. Né? Você estava falando das baterias, por exemplo, dos carros elétricos, né? E os impactos, inclusive, que a mineração para os componentes dessas baterias tem ambientais nos locais de origem, né? Onde você tira, por exemplo, o lítio, nas comunidades originárias dessas regiões. Quer dizer, de novo, colocar numa balança o que é mais perigoso, o que causa mais danos no fim das contas. E eu não sei você, né, mas eu não consigo calcular isso. Eu tenho grande dificuldade de fato pensar numa equação para ter uma resposta para isso. Porque são tantas coisas que, além de objetivas, né, no que você perde em diversidade ambiental, acesso à água limpa ou a destruição de territórios, mas também questões subjetivas de términos de determinados estilos de vida, ameaças a certas populações e a biodiversidade. Como colocar isso na ponta do lápis, né? Uhum. Com certeza. Por isso que, assim, andei também investigando como é que a gente poderia incorporar esses impactos indiretos, né, que eu mencionei, como do uso da terra nas políticas. E, assim, também tem alguns autores que defendem que é possível incorporar, por exemplo, na análise de ciclo de vida, outros falam assim, não faz o menor sentido, porque
você está falando de um contrafactual que você não pode medir, isso depende das premissas que você usa no seu modelo. Então, com isso, você pode provar isso ou aquilo, né? Aquele exercício de tortura dos números, você prova qualquer coisa com um modelo que depende de premissas. Assim, a posição do Brasil no passado foi de falar assim, olha, a gente tem um conjunto bem robusto de políticas para a conservação, né? O Código Florestal, tem o zoneamento agroecológico da cana, enfim, um conjunto de medidas que assegurariam que determinados hotspots não seriam ameaçados com a expansão da agricultura. Então, quando você perde esses instrumentos, você coloca ainda mais em xeque qualquer iniciativa relacionada à certificação, a selo setorial, porque isso, a gente sabe, vai ser uma medida que vai ter muito vazamento. Né? Você falou em triangulação, como é que a gente triangula? A gente tem a triangulação para o mal, né, que é capaz de criar os mecanismos para esquentar a madeira, esquentar a carne, enfim, tornar, assim, aí traduzindo, né, tornar legal aquilo que é ilegal. Mas, em termos de políticas públicas, essa triangulação também vem em pensar assim, qual que é o papel do Estado para essas políticas que são mais voltadas para o comando e controle e esses instrumentos baseados em mercado. Né? A gente falou de mercado de carbono, de certificação, todos esses eu acho que eles atuam na mesma direção. Mas eles, por si só, independentemente, eles não asseguram o resultado final. Então, eles têm que ser realmente implementados de uma forma coordenada e principalmente com uma ação governamental, né? Como eu falei, tem os vazamentos. Como é que você assegura que a gente não vai destruir aquele patrimônio cultural, patrimônio natural que a gente tem na Amazônia, né? Então, com determinados compromissos, tendo uma política clara, uma política com recursos de implementação. E você, antes da gente entrar nesse tema específico, tinha mencionado a questão da bioeconomia, que é um termo que é meio novo para muita gente. Eu acho que seria interessante a gente usar a discussão um pouquinho sobre bioeconomia para a gente fechar a nossa conversa, mas primeiro começar com a definição. Você conseguiria definir para nós o que é bioeconomia, o que se entende por bioeconomia? Bom, eu tenho trabalhado com um grupo em que a gente está tentando dar conta das diversas concepções de bioeconomia, né? Já foi definida, eu acho que eu não vou ser capaz aqui de listar, mas qualquer pessoa aí vai encontrar, né? Definições da OCDE, um plano de ação, o Ministério de Ciência e Tecnologia definiu bioeconomia para o caso brasileiro, e discutindo bioeconomia para a Amazônia, a gente se deparou com essa incompatibilidade, assim, né, do que o mundo estava discutindo e do que é desejável, ou que muitos pensam, né, que é o caminho para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. De um lado, você tem uma bioeconomia que se ergue justamente na monocultura, né, no plantio de determinadas culturas com alta produtividade para a conversão, né, dessas matérias-primas em óleos, em açúcares, que então vão ser processados em outros produtos, e não só biocombustíveis ou biomateriais. Você tem uma série de outros produtos ligados à indústria farmacêutica, médicos com maior valor agregado. E você tem recursos da biodiversidade, da sociobiodiversidade, de forma sustentável, que não casa com essa anseio que se baseia muito no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, né, em agregar valor à biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não tem esses projetos de referência que falem para a gente que isso é um caminho economicamente viável, os modelos de negócio, né, que estão prosperando com base
nessa utilização dos recursos da floresta. Então, a gente tem trabalhado assim numa espécie de framework, numa estrutura que dê conta das diversas condições de uso do solo, de biomas, né, de cobertura florestal e de utilização desses recursos, para pensar em bioeconomia numa forma mais ampla, que não é só utilizar recursos biológicos, né, para a produção de combustíveis, materiais e fármacos. Assim. Eu acho que tem algo além e tem uma dimensão que envolve também a valorização dos povos originários, o conhecimento tradicional. E isso eu notei também entre alguns pesquisadores ou representantes, né, de países da América Latina e do Caribe. Também tem uma semelhança com o Brasil, também por terem florestas, né, porque terem o desejo de utilizar os recursos da floresta de uma forma sustentável, e que não é só baseada nesse objetivo de substituição de materiais e combustíveis fósseis. Porque no fundo é bem maior do que isso, né? E eu acho que partir do topo para baixo mesmo, né? Não pensar nessa divisão mais micro, mas entender como faz parte de um complexo muito mais amplo de sustentabilidade global. E a gente já está com o tempo aqui esgotando, e tantas coisas que a gente poderia falar, né? Que infelizmente a gente não vai ter tempo. Eu queria só que você pudesse dar, então, uma dica para o pessoal que quer continuar a aprender mais sobre isso, ou a se inteirar mais sobre isso, quais os passos, né, em especial para quem está começando agora, para quem é mais jovem e gosta desses temas, mas não sabe direito que temas começar a pesquisar, por onde começar, né, porque é a meninada em especial que tem bastante interesse em sustentabilidade, quando a gente para e pensa. E são deles também boa parte das propostas e sugestões para mudanças, né? Como é que você dirigiria alguma mensagem para essa meninada, para estimulá-los a seguir nessa busca de soluções e para trazer também os aportes que com certeza eles podem trazer? Não sei exatamente uma referência, né? Eu acho que assim a dica é assim se conscientizar sobre tudo isso que eu falei dos impactos, né? Que o seu consumo gera, sua ação no mundo gera. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Como o uso da sacolinha ou promover combustíveis renováveis, assim, mas considerar tudo com algum grau de ceticismo, né? Que não vai ser a solução bala de prata, não vai ser a solução única. Eu acho que essa geração, ela nasce já, assim, num mundo muito mais complexo do que era o nosso quando a gente era criança, né, Flávio? É... Então, assim, leva um tempo para entender a conexão entre várias variáveis, né? Por isso que a gente fala de complexidade. Não dá para, muitas vezes, atribuir uma causalidade única, mas é isso, é manter o olhar atento, a ser consciente das ações de consumo, promover discussões com seus pais, né? Isso acho que é bem importante. Eu vejo cada vez mais as crianças levando para dentro de casa a discussão sobre clima, né? Sobre mudança de comportamento. Isso que, assim, eu acho que eu pessoalmente acho que falhei com os meus pais, né? Em tentar mudar o comportamento. Isso é algo muito de gerar essa mudança comportamental. Esperança, assim, deles carregarem a semente da mudança, inclusive para a nossa geração. Com certeza, a responsabilidade passa, eu acho, por uma mudança de atitude também em relação aos nossos estilos de vida, mas esse debate intergeracional, ele é muito interessante, mas difícil de se fazer, né? E também entender como a gente pode, de certa forma, aprender também com gerações anteriores, coisas que a gente esqueceu também, né?
gente gosta muito de falar que nós somos trailblazers, mas com certeza existem coisas que a gente tende a esquecer que podem ser boas de É se verdade. recuperar, né? Mas, Inaê, muito obrigado novamente, tá, pela sua participação. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui aprendeu muito. Eu, com certeza, mais uma vez aprendi bastante. Você, então, inaugurou aqui com a gente essa série de entrevistas nesse log do Quad Videocast. Muito obrigado de novo. Bom saber que a gente pode contar com a sua expertise, com a sua experiência aí. Sinta-se sempre convidada para contribuições que você quiser dar para nós. Eu que agradeço, Flávio. É sempre um prazer estar aqui com você. Sobre o futuro, sobre o passado e o presente, o que a gente pode fazer hoje, né? Porque o futuro depende do que a gente faz hoje. É isso aí. Então, até mais. Até mais, pessoal. E se liguem nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.